Betânia. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com eles. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos seus pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixe-a, ao dia da minha sepultura guardou isso, porque aos pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus, dando glória a Deus de preferência. Amém. E nós vemos aqui nessa palavra que estavam ali, eu acho que até semana passada que eu preguei sobre a ressurreição de Lázaro, né? Amém? E nós vemos aqui nessa palavra que estavam todos ali, a família mesmo de Lázaro estava reunida ali. Fala, foi, pois, Jesus a Betânia antes da Páscoa, onde estavam Lázaro, que falecera, e quem ressuscitara dentre os mortos. E aí fala que Marta, fizeram, pois, ali uma ceia, e Marta servia. E Maria, como sempre, nós vemos ali, tomou um arratel de unguento de nardo puro e ungiu a Deus. E a gente ouve sempre que a gente fala dessa família, a gente aprende que eles eram amigos de Deus, né, de Jesus. Eles eram amigos de Jesus. Jesus frequentava a casa de Lázaro. Então ele tinha uma intimidade muito grande com as pessoas ali naquela casa. E a Bíblia nos fala que Marta, nós aprendemos já em outros versículos que Marta era aquela que estava sempre preocupada em servir, sempre preocupada em estar arrumando as coisas, sempre preocupada com a louça, com o café, com o chazinho. Maria não estava nem aí. Maria, ela queria ouvir quando Jesus chegava. Maria queria ouvir Jesus, Maria queria aprender de Jesus. E aqui a gente vê no versículo 3 não era diferente. Eu consigo entender, eu fico pensando, aqui já fala que Lázaro já havia sido ressurreto. Agora pensa comigo, se Jesus era amigo e se ele era querido pela casa antes da ressurreição de Lázaro, já pensou depois que ele ressuscitou Lázaro então? Gente, depois que ele ressuscitou Lázaro, então ele ficou mais... Maria, ela já era apaixonada por ele. Ela já adorava, ela já largava tudo para ficar ouvindo o que ele falava. Maria já gostava de ficar na presença dele. Marta ficava irritada porque queria ajuda. Maria não queria saber de nada. Maria, ela queria só ouvir. E a gente ainda continua, a gente percebe que aqui Lázaro, a gente ouve que Maria só queria ficar aos pés de Jesus antes de Lázaro ser ressurreto. E aqui ele foi ressurreto e Marta ainda só queria ficar servindo. Como é que pode? Né? Imagina que ele ia querer, ele ressuscitou uma hora que ele chegasse, eu ia acho que passar a noite acordada, já que eu queria servir, fazer comida, entregar coisa gostosa, deixar uma mesa pronta, aquela self-service, todo mundo pega, para eu não precisar fazer nada, ficar só com ele. E muitas vezes a gente perde tanta oportunidade, né, de ficar só com Jesus. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós pecamos tanto porque nós não compreendemos a necessidade que temos de ficar a sós com Jesus. Toda a minha vida, toda a sua vida, tudo aquilo, a nossa vida, ela é completamente movida por Jesus, movida pelo Espírito Santo de Deus. Eu sei que você vem na casa do Senhor, eu não estou falando, igreja, que talvez você não fique sozinho na sua casa. Eu estou te dizendo qual é a importância. E se você não faz, passe a fazer. A Bíblia, ela fala para nós: entre no seu quarto, feche a sua porta, e aquele que te vê em secreto te honrará em público.
Então, aquilo que você precisa, a bênção que você precisa de Deus, diz muito mais. Eu falei isso aqui no mês passado até, que o Senhor me usou muito para falar isso. Diz muito mais um tempo que você passa com o Senhor sozinho. É muito importante você parar e ouvir Jesus e adorar Jesus e beijar os pés de Jesus. E Maria, ela entendia disso tanto. Jesus não tinha preço para ela. Porque a gente não pode esperar um dia que a gente está feliz para adorar a Deus. A gente não pode esperar um dia que a gente não tem problema para dizer que Ele é maravilhoso. A gente não pode esperar um dia que está tudo bem, que está correndo tudo bem, para dizer o quanto Ele é importante para nós. Por quê? Porque eu acho que é difícil um momento da vida da gente que não tem nenhuma área com problema. Não é verdade? Porque assim, a minha vida pode estar ok, mas se de alguém que eu amo está precisando de alguma coisa, eu estou preocupada com alguém. Então a gente sempre vai estar preocupado com alguma coisa. E à medida que você diz para Deus o que Ele representa para você, quem Ele é para você, como você o ama, como você o adora, no dia da adversidade, isso vai te levantar com uma força sobrenatural que você não tem ideia de como isso traz força. É no momento da tristeza, no momento da angústia, que a gente se prostra, que a gente chora, que a gente fala, meu Deus, parece que o mundo está caindo. Onde o pastor Rodrigo pregou aqui tão grandemente, ele pregou sobre: se passares nas águas não te afogarás, se passares no fogo não te queimarás. Então assim, e é verdade, tem semana, né, de problema que a gente passa por tudo, pelo fogo, pelas águas, pelo vento, pela tempestade, tudo de uma vez, de tão problema que é. Mas a gente tem que entender que todas essas situações, o Deus de poder, o Deus maravilhoso, Ele continua te amando, te amando, te amando, te amando, te amando, e vai te amar para sempre. Então a gente precisa acreditar nesse amor. O que Maria fazia? Maria, ela correspondia ao amor de Deus por ela. Ela entendia o quanto ela era amada e ela correspondia. Quando a gente corresponde àquilo que eu falei, você dá valor numa florzinha que nasceu no portão sem ser plantado, porque você entende: olha, Deus está se manifestando no seu amor por mim. Você entende que todas as coisas, o ser humano precisa entender que não tem nada mais importante para Deus do que uma vida. Não tem nada. E Satanás, a mentira que ele quer jogar na nossa mente muitas vezes é o valor. Exatamente, Satanás, ele quer mexer no valor das nossas vidas. Então ele começa a jogar a inutilidade, começa a apontar os defeitos, começa a falar da coisa que você não sabe fazer, começa a mostrar para você aquilo que você não consegue, começa a mostrar para você aquilo que você perdeu, começa a mostrar para você naquilo que você falhou, começa a mostrar só coisas ruins, porque ele quer nos diminuir no nosso valor diante de Deus. Mas quando você se levanta, você fala: Satanás, eu não consigo mesmo, eu não tenho força mesmo, eu não sei mesmo, mas o Deus que me ama incondicionalmente me capacita, me ensina e faz com que o meu valor exceda o valor de qualquer tesouro, de qualquer pedra preciosa. Eu tenho valor para esse Deus que me protege e luta por mim. Amém, Senhor. Nós temos que entender quem nós somos. Você não é qualquer pessoa. Não é. Diga assim: eu sou filho de Deus. Eu tenho um pai. Nós não somos órfãos. Não somos, nós temos pai. Eu tenho um pai. E esse pai, ele é dono de toda a sabedoria da terra. Esse pai, ele tem todo o poder do mundo, do universo. E ele me ama. E Maria, ela entendia. Acho que quando ela olhava para Jesus, ela via o que Jesus podia fazer, ou na verdade quem ele era. E aí fala para mim, no versículo 3 diz assim, ó: então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, se aquilo era muito caro e ela derramou os pés de Jesus, é porque aquilo diante de Jesus não tinha
tinha, não era nada. Jesus, o valor de Jesus era muito maior para ela do que aquele unguento, mas ele era caro por quê? Porque ela queria entregar algo de valor, à medida do valor que ela dava para ele. Eu não estou falando isso de oferta de dinheiro, não. Eu estou falando isso justamente de atenção. Quando a gente vai na casa de alguém, que a pessoa, tem gente que tira tudo que tem na geladeira, no armário e põe na mesa, não é assim? Não, come isso, come aquilo, vai aquilo, bebe isso, toma café, toma chá, não quero mais, não estou aguentando mais. Não, toma. E a pessoa manda o filho na padaria, você está comendo bolo, o filho entra e coloca um bole. Não é assim? Como que a gente se sente? Nossa, eu fiquei constrangido de tão bem que aquela pessoa me tratou. E assim que Maria queria isso com Jesus, ela queria tratar Jesus assim maravilhosamente, porque ela queria oferecer o melhor que ela tinha. Sabe qual é o melhor que você tem para oferecer para Jesus? Sabe o que é de melhor que Jesus espera de mim e de você? Sabe o que é? Atenção. Mas como assim, pastor? Eu não estou aqui na igreja, eu não estou ouvindo. Está. Mas quantas vezes ele te chama lá na sua casa para ficar sozinha com ele? Porque o que ele tem para falar é você e ele. Existe um particular de Deus que a Bíblia diz assim, que existem tesouros escondidos em Deus. Esses tesouros escondidos em Deus é no seu particular, é você com ele, que a gente traz à existência esse tesouro escondido. É a presença de Deus. Abra mão sim de algum momento na frente da televisão. Abra mão sim de uma comida lá mais elaborada. Faz um bife rapidinho, que bife é uma delícia. Meu marido não come ovo, então não dá para ficar ovo. Então a gente pode fazer algo mais rápido, ou então levantar um pouco mais cedo, mas não abra mão de estar em nome de Jesus, de passar algum tempo na presença de Deus. No princípio parece que é chato. Quantos aqui já têm o hábito de parar tudo e passar alguns minutos com Deus? No princípio parece que é chato, Deus. É impressionante, né? Você fala, já passei por isso, claro que eu já passei por isso, ai meu Deus. Mas aí teve uns momentos na minha vida de tanta prova que ai de mim se eu não passasse alguns momentos com Deus. Ai de mim. Então assim, aí você fica lá, fala, agora o que eu vou falar? Eu não tenho mais o que falar. Não, fica lá quieta. Tem louvor da Ludmilla que um dia eu vou ver se eu consigo cantar. Então minha voz já voltar ao normal, eu canto. Que ela fala assim: alta madrugada, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já estou indo ao seu encontro, Senhor. Vou correndo ao seu encontro, nem que seja para ficarmos em silêncio a sós, Senhor, só nós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não tem como rejeitar o teu chamado, não tem como desprezar sua presença. Eu vou. É tão importante estar na presença de Deus, sabe por quê? Porque Deus, lá no começo da Bíblia, em Gênesis, a primeira coisa que nos conta, quando Deus criou o homem, Ele conta que no final do dia, todos os dias, Ele chamava Adão para conversar. Todos os dias, lá no livro de Gênesis, o primeiro homem da criação de Deus, todos os dias, na virada do dia, diz a palavra do Senhor, que esse Deus vinha
para falar com Adão. Mas eu, pastor Helena, mas como não? Deus, Ele quer falar com você, filha. Deus, Ele quer falar com você, filho. Para quê? Para te abençoar. Para quê? Para te fortalecer. Para quê? Para te ensinar a andar sobre esse problema. Para quê? Para te dar direcionamento. Para quê? Para te ensinar a lidar com aquela pessoa difícil. Para quê? Para te ensinar a ter sensibilidade para ouvir o que não é falado. Para quê? Para te mostrar o caminho mesmo quando está escuro, quando as coisas não parecem ser o que são. Para quê? Para te dar discernimento. Aleluia. Deus, Ele quer nos capacitar, Ele quer nos fortalecer, Ele quer contar os seus segredos. A Bíblia tem um salmo que diz: os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Glória a Deus. É necessário esse direcionamento que você precisa. A palavra de Deus, ela está te dando aqui. Deus, Ele quer contar com você, Ele quer falar para você o que Ele quer que você faça. Ele quer te ensinar a fazer coisas, a ter atitudes corretas, a dominar aquela fúria que vem. Sabe quando a gente fica nervosa, que a gente fala coisa que não deve? Eu não devia ter falado. É só com a ajuda do Espírito Santo que a gente consegue. E esse silêncio muitas vezes pompa de tanto problema. É só no Espírito Santo de Deus que a gente consegue renunciar. É só com a força do Senhor que nós conseguimos parecer com o próprio Senhor. Amém, Deus. Amém? A Bíblia diz assim, o Senhor nos fala assim: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Eu estou meditando no livro de Mateus. E aí não sei se foi ontem ou hoje que eu li a passagem que fala assim, acho que foi ontem, que fala assim, que aquele jovem rico chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida, para entrar na vida? Ele fala assim: por que me chamas bom? Bom não há outro senão Deus. Então, honra teu pai e mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele fala: tudo isso eu já faço. Aí Jesus diz assim para ele: vende tudo que você tem e assim você será perfeito. E aí ele ficou triste e foi embora. Sabe por quê? Porque ele era muito rico, diz a palavra de Deus. Agora eu quero que você entenda. Jesus, o que Jesus quis dizer? Impressionante, eu nunca tinha percebido isso. Eu percebi ontem, lendo essa palavra, meditando nessa palavra. Eu nunca tinha reparado isso. E aí eu estava entendendo que Jesus, o que ele quer dizer? Quem foi que Jesus está esperando perfeição de mim e de você? Quem diz que ele está esperando que nós sejamos perfeitos? Porque sabe o que ele fez com aquele rapaz? Ele colocou aquele rapaz no mesmo nível que ele. Sabe por quê? Aquele rapaz era muito rico e ele não teve coragem de abandonar toda a sua riqueza para seguir Jesus. Quando Jesus deixou o seu trono de glória, deixou o seu conforto no céu, a sua posição de filho amado de Deus, todo-poderoso, santo, e desceu, se despojou de tudo, abandonou toda a sua riqueza espiritual e grandeza no céu, e desceu para nascer miserável numa manjedoura, num estábulo de animal, e andar sobre a terra com os pobres e pelos pobres. Jesus colocou aquele homem no mesmo patamar que ele. Abandona toda a sua riqueza, porque eu fiz isso. Abandona toda a sua riqueza e me segue, e assim você será perfeito. Mas quem foi? Ele já tinha falado o que ele precisava fazer. Ele precisava tão simplesmente obedecer. Foi o que Jesus falou para ele: obedeça, seja obediente a Deus, e você vai entrar na vida. Eu não estou esperando perfeição, porque perfeito há apenas um, a mim, que o Pai enviou pela sua vida imperfeita. Deu para entender? E esse Deus, Ele ama tanto, Ele nos ama tanto, que Ele largou tudo, toda a riqueza dele. Deus, eu vou falar uma coisa para vocês. Jesus, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe do que somos feitos. Ele não vai pedir para você além do que Ele sabe que você aguenta fazer ou passar. E aquele jovem, ele ficou instigando. Ele já sabia: isso tudo eu já faço. Então tá bom, se você já faz, tá bom. Querido, para quê? Então muitas vezes a gente se acha
que precisa de tanta coisa, de tanto ritual para ter intimidade com Deus, para ter aquela intimidade que muda a história, para ter aquela intimidade que transforma a nossa vida com Deus, quando a única coisa que Ele quer é a minha e a sua atenção. Amém. Amém. O Senhor está falando nesta tarde: pare para me ouvir. Pare para me ouvir. Olha, gente, parar para ouvir a Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês. É a maior experiência que eu tive com Deus. Foi a maior experiência que eu tive com Deus. Sabe o que foi? Sabe que você está dormindo assim, ó, e vinha uma voz aqui no teu ouvido e fala assim: não, Eliana. Gente, foi a maior experiência que eu tive com Deus. Foi ouvir Deus falar não para mim. Sabe o que é ouvir Deus falar não? Eu ouvi no meu ouvido, e eu sei que foi Deus, porque a palavra diz que Ele nos chama pelo nome, e falou: não, Eliana. E eu sabia muito bem do que Deus estava falando. Foi o melhor não que eu ouvi na minha vida. A gente fica triste, porque a gente não quer, a gente só quer aprovação, mas foi o melhor não que eu ouvi na minha vida. E hoje eu posso falar para você que Deus, Ele ama a nossa vida, por isso que Ele fala não, e Ele ama tanto que Ele quer falar comigo e com você. Dê ouvido à voz de Deus. A gente pergunta e a gente tem que ouvir, mas muitas vezes a gente não pergunta, a gente pede o que a gente quer. Mas Ele é Pai, e como um Pai, a palavra diz assim, que quem não é corrigido é bastardo. Quem é bastardo? Quem não tem pai. Então, quando Deus corrige a gente, quando Ele fala não, é amor puro. Eu sou tão feliz de saber que eu pude ouvir. Foi de verdade, diante de Deus. Isso faz uns 15 anos, mas eu nunca vou me esquecer disso na minha vida. Foi a maior experiência que eu tive com Deus. E eu posso dizer para você, Deus está falando nessa tarde: se separe, vem me adorar, vem conversar comigo, pare tudo, porque eu tenho algo para te contar. Deus quer dar experiências aqui para pessoas, experiências sobrenaturais. Se você parar para ouvir esse Deus, se você, sabe, mas um simples Senhor, eis-me aqui, fica lá quieto, fica quieto, porque alguma coisa Deus vai colocar na sua mente. Não espera, essa foi a minha experiência, mas não significa que Deus, meu Deus, eu não estou ouvindo, a pastora falou que Deus só fala, mas cada um é uma coisa. Deus pode trazer alguém na sua lembrança, Deus pode trazer alguma situação na sua memória, Deus, vai falar, o Espírito Santo, Ele fala conosco de alguma forma. Fique ligado, amém? Que Deus quer falar conosco. E aí a gente vê Maria, que reconhecia esse Deus de poder, que não colocava as expectativas dela em homens, em nada disso. Todas as expectativas dela estavam naquele Deus, aquele ao qual tinha a última palavra aos ouvidos dela. Então ela não queria perder nenhuma que saísse da voz dele. Aí ela vai lá e derrama sobre os pés dele. Diz a palavra que ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, e a casa encheu do cheiro daquele unguento. Gente, que lindo, né? Eu fico toda derretida quando eu ouço isso. Que delícia, né? Você ter Jesus perto, ter Jesus ali, que você pode fazer assim nele. Mas Ele está assim quando a gente entra para orar com Ele. Ele está ali sim, ouvindo a minha e a sua oração. É verdade, é real, né? É real. E aí diz assim: então dos seus discípulos, discípulos dele, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Judas, ele era um dos poucos discípulos que a gente entende que era letrado, que era culto, que não era qualquer pessoa. Porque os outros eram pescador, os outros eram assim do povo. Judas não, tanto que Judas, ele era o tesoureiro ali do grupo. Ele que cuidava das ofertas, ele que cuidava dos investimentos. Então a gente entende que ele era aquela pessoa mais esperta. Só que infelizmente ele não era esperto coisa nenhuma, ele era um tolo.
porque ele não conseguia enxergar quem era Jesus. E aí ele fala, imagina, que onde já se viu, meu, que desperdício. Meu pai, quanta gente não conhece Jesus, né? E fala, você vai para a igreja todo domingo, que desperdício, né? De vida, você não faz outra coisa. Porque olha que engano, o pessoal não entende que é Deus que me abençoa, não entende que é em Deus que eu tenho paz, não entende que é por Deus. Não estou dizendo, eu amo viajar, não é isso, me entendo, eu amo passear, eu amo estar com a minha família, eu amo almoço de família, eu amo passear, mas ao passo que a gente começa a ter uma constância com Deus, ao passo que a gente começa a priorizar, estar com Deus, ao passo que eu entendo que antes do meu lazer, quem vai abençoar o meu, estou pedindo viagem, estou pedindo uma viagem para o Senhor. Esse ano ninguém passeou, né? Ninguém viajou. Então a gente está pedindo do ano que vem. Quem é que está pedindo um passeio para o Senhor? Amém. Pede mesmo. Pede o passeio para Deus, porque Deus ele tem para te dar. Deus não tem só o arroz, feijão, o pagar as contas para nos dar. Deus tem mais para nos dar. Receba, irmã. Receba, Renato. Receba, você que tem fé, porque Deus tem mais para nos dar. Amém. Então, em nome de Jesus Cristo, a gente tem que priorizar. Ele não entendia, Judas não entendia. Quanta gente você fala que dá dízimo, então, dízimo, não? Primeira coisa que me perguntam, quando as pessoas que me conhecem, agora nem tanto que as pessoas eu estou com as mesmas pessoas há muito tempo, mas quando você entra num emprego novo, você fala que é cristão, a pessoa já olha para você e fala, você dá dízimo? Primeira coisa que a pessoa fala, você dá dízimo? Fala, meu Deus, lógico que eu dou dízimo. E eles não entendem, não conseguem entender isso. E Judas, presta atenção, só que Judas, ele não era um ímpio. Ele não era uma pessoa que não conhecia. Ele era uma pessoa que andava lado a lado com Jesus. Andava junto com Jesus. Mas a ambição dele era tão grande que ele não conseguiu. A ambição e a falta de sensibilidade espiritual de Judas era tão grande que ele não conseguiu reconhecer o valor de Jesus. E a palavra mostra que ele entregou Jesus por umas míseras moedas. E a gente muitas vezes troca a companhia, a amizade de Jesus por um mísero programa na televisão. Jesus está falando, vai orar que eu quero falar com você, eu quero dar um livramento, quero curar, quero transformar. E a gente não consegue, Jesus é o último capítulo da novela. E a gente vende ali a bênção, a gente perde a bênção por causa de algo. Eu estou falando televisão, mas não é contra a televisão. Alguma coisa a gente perde às vezes, deixa de fazer alguma coisa, de estar com Jesus, de ouvir a voz de Jesus, ou mesmo de ler a palavra e ter mais intimidade com Jesus, por causa de uma coisa que, infelizmente, quando a gente deixa Jesus depois para fazer, a gente colocou na frente. Jesus está falando isso, já falou na oferta, né? Quando a gente deixa para depois, a gente está colocando Jesus em segundo lugar. E o que a gente tem que aprender é que se Jesus, eu gosto de falar isso também, se Jesus, ele não ocupar o primeiro lugar na sua vida, ele não vai ocupar lugar nenhum. Jesus nunca será o segundo. Ele nunca vai ocupar o segundo lugar em lugar nenhum. Se ele não for o primeiro, se você não der o volante para ele dirigir a sua vida, não espere que ele vá atrás, no banco do carona. Ele não vai. Porque nós temos que colocá-lo em primeiro lugar. Amém? Amém. E a Bíblia ensina, são segredos espirituais. Gente, isso é uma baita de uma chave. Deus está querendo abençoar mesmo, viu? Deus está querendo abençoar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E Deus está batendo hoje nessa tecla. Me busca, me conhece, vem falar comigo, vem se relacionar comigo. Eu quero me relacionar com você. Sabe por quê? Porque Ele quer acrescentar todas as coisas que você precisa. Amém? De todas as coisas. Deus é fiel, Ele é tremendamente preso na sua palavra.
Deus, Ele não se comove com o meu choro, com o meu desespero. Ele é preso na palavra dEle. Se eu tenho fé, se eu acredito, se eu obedeço, se eu me arrependo, se eu amo, se eu tenho um coração, Deus, Ele não vai deixar de te abençoar nunca. Então, em nome de Jesus, busque esse Deus de todo o seu coração. Busque esse Deus de todo o seu coração. Não venda a presença de Deus por nada. Não troque a presença de Deus por nada. Por nada. Não perca o Senhor de vista. Nunca. Nunca. Amém. Todos entenderam essa palavra? Olha, eu ia pregar lá da mulher cananeia. Se o Senhor deixou e quis que eu pregasse isso, da presença dEle, é porque Deus, Ele quer se relacionar. Ele quer se relacionar com cada um de nós, porque Ele tem coisas para fazer na nossa vida. E eu acredito que ainda vai ser em 2020. Em nome de Jesus. Isso aí que você está pedindo para Deus. Se você quer essa conversão, essa cura, essa transformação, essa restauração, eu creio que vai ser em 2020. Amém? Porque Deus, para Ele não tem tempo, não tem data, não tem relógio, e Ele pode todas as coisas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Teresa. Tio da Irani saiu do hospital. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Tio Braz, louvado seja Deus, glória a Deus, que bênção. Ai, graças a Deus. A Irani da do evangelismo, né? Ai, graças a Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém. Além das pessoas que a gente já tinha lido o nome, que o Senhor abençoe grandemente a vida da Gabriela Nunes, da Mari Campos, que bênção, Mari Campos, e da Cláudia Silva. Deus abençoe em nome de Jesus o Marco, abençoe a Lorelinha com muita saúde, muita força, muita graça, prospere grandemente a vida dessa família e de todos os irmãos, amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui o teu povo na sua presença. Obrigada, Deus, pela sua palavra, porque nesta tarde o Senhor está nos chamando para a intimidade contigo, Senhor. O Senhor está nos chamando para nos aproximar de ti, Pai. Eu sei, Deus, que no Senhor há proteção, que no Senhor há paz, que no Senhor há alegria, que no Senhor há prosperidade, Pai, e sobre todas as coisas, Deus, a salvação. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, que sensibiliza o nosso ouvido, sensibiliza, Pai, em nome de Jesus, o nosso coração. Põe por terra o orgulho, põe por terra a vaidade, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ouvir a sua voz, ouvir, Senhor, a sua voz, compreender, obedecer, que nós possamos ser recíprocos, Deus, ao seu amor, Pai amado. Assim como essa mulher, assim como Maria, Deus amado, adorou o Senhor com aquele vaso de alabastro, e a palavra diz que o cheiro, Senhor, encheu aquela casa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o cheiro da nossa adoração, que Senhor, em nome de Jesus, alcance as pessoas que estão perto de nós, Pai, e que elas desejem estar contigo, Pai, que a nossa vida venha mostrar que é muito bom ter o Senhor conosco, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, visita cada filho teu que está aqui nessa hora, entra com providência, abençoando, meu Pai, tirando a preocupação, a angústia, Pai, que a sua palavra, Deus, nesta tarde tenha vindo, Senhor, de encontro para acalmar, fortalecer e alegrar, trazer esperança, que ninguém saia, Deus, em nome de Jesus Cristo, da igreja nessa tarde, da mesma forma que entrou. Abençoa cada um, eu te peço em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Aleluia. O Senhor é meu pastor, eu tudo posso. Se Deus é por nós, vencendo, vem Jesus, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de vós. O culto está encerrado, que o Senhor abençoe cada um, em nome de Jesus Cristo, no retorno, viu, para os seus lares, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. De nada.